Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Autisverso. Bora lá compartilhar mais experiências desse universo diferente? E o assunto de hoje foi um pedido de uma seguidora do canal e ela pediu pra gente falar sobre a agressividade e a criança com autismo. Como que a gente fez para o Marco Aurélio não se tornar uma criança agressiva e como a gente faz para o convívio entre o Marco Aurélio e o Otávio para que eles não se agridam e eles sejam crianças amorosas, que a gente descobriu, desde quando a gente descobriu que o Marco Aurélio é autista, que a gente foi estudar, é que os comportamentos das pessoas elas aprendem. Tanto é que essa é uma das grandes dificuldades do Marco Aurélio, o querer aprender. Ele não quer, é uma grande dificuldade nossa aqui. Mas se o comportamento é algo que se aprende, a agressão é um comportamento. Então, se a criança está sendo agressiva, ou é porque alguém está sendo agressivo com ela, ou é porque ela vê algum tipo de agressão, pode ser presencial, pode ser em TV, pode ser não na casa, mas em algum outro local, mas ela está presenciando, ela está vendo, ela está tendo aquele tipo de exemplo. Então, como a gente absorveu essa informação, a gente tentou passar aqui para nossa casa. Claro que nós somos um casal, temos dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, dificuldade em criar os filhos, tínhamos muita imaturidade, não tínhamos experiência nenhuma de criança, tivemos filhos cedo, foi uma loucura, mas o que a gente sempre fez aqui em casa é tentar não discutir e não ter agressão, nem física, nem verbal, nada, perto das crianças. Física jamais, mas a agressão verbal nada. Tentar sempre na frente das crianças manter o sorriso, a calma e a paciência. É muito difícil mesmo. Já aconteceu de ter discussão na frente deles, como em todas as casas, mas daí a gente faz questão de pedir desculpa, desculpa na frente deles, explicar o correto para que eles absorvam. Olha, meu pai fez errado e pediu desculpa. A criança autista muitas vezes também não sabe se comunicar. Então, ela pode ficar agressiva por alguma coisa que está acontecendo e ela não sabe lidar com aquilo, ela acaba ou se agredindo ou agredindo outras pessoas. Então, aqui para evitar esse tipo de comportamento, a gente sempre foi muito amoroso com as crianças, amoroso de verdade. Tudo é abraço, é carinho, é beijo, é cheiro, é brincadeira. Um parabéns é sempre o parabéns. E a parte negativa, chamar atenção, é sempre menos. Para ter menos atenção naquilo. A gente busca sempre explicar o correto para eles. Ó, isso daqui é assim, assim, assado. Não somente brigar com a criança. Você brigar sem explicar o que é o correto é totalmente errado. Porque você está brigando, você está batendo, você está gritando com a criança, mas ela nem sabe o que é o correto. Então a gente sempre explicou, sempre teve muito amor, carinho, sempre muito mais amor, afeto, carinho, abraço do que discussões, do que chamar atenção. E claro, quando necessário era chamada atenção, mas a gente sempre foi muito amoroso. Então o Marco Aurélio raramente tem comportamentos de agressão. Com ele, tem algumas vezes que ele tenta se beliscar, alguma coisa a gente já controla, abraça, dá carinho, explica, não pode, faz dodói e deixa ele se acalmar com um abraço, com um beijo, coloca no colinho, abraça, olha, não pode puxar o cabelinho, filho, vai fazer um dodói e espera até que ele se acalme e depois explica porque não pode e tal. E com o Otávio também, a gente sempre leva na conversa ali e na explicação e com muito amor e carinho e afeto. Foi bem difícil lidar com isso, porque o Marco Aurélio é muito bonzinho, mas o Otávio sentiu a diferença de tratamento entre eles. E a gente procurou ajuda, eu fui a uma palestra de um profissional, Marcos Meyer, até me aproximei dele e hoje ele me ajuda muito, mas eu fui na palestra para aprender sobre isso e depois no final da palestra esperei ele até o finalzinho para conversar e ele me deu uma dica muito importante. As crianças que têm dificuldade, geralmente elas têm que ter mais necessidade. Então, as crianças que não têm dificuldade vão perceber, os filhos que não têm dificuldade vão perceber. Então, a gente tem que fazer atividades com os filhos individuais, para que eles entendam o quanto eles são especiais para os pais.
E ele me deu essa dica, falou, ó, faça, pega o Otávio, leva num parque, leva ele, só vocês dois, ou só você e a mãe, deixa o Marco Aurélio numa avó, vamos supor, e leva ele fazer o que ele gosta. E daí lá no meio dessa viagem aí, desse lugar onde vocês for, dessa visita, desse parque, você para e olha, o papai te ama muito, a gente te ama, você é especial, você é um grande herói pra gente, e eu espero que seja sempre assim, e a gente te ama mais do que tudo nessa vida. E com o Marco Aurélio a mesma coisa, levar ele em um local onde ele gosta, só ele, falar, o papai te ama, a mamãe te ama, para que eles entendam que eles são especiais para os pais. Então cada um é especial de um jeito e eles têm um momento só com os pais, eles têm a atenção dos pais, porque eles são especiais. E isso deu um resultado fantástico aqui em casa, então volta e meia eu pego o Otávio, vou para algum lugar, para um parquinho, depois pego o Marco Aurélio e vou, a Aline faz isso também, e ajudou muito. Então as crianças têm que ter sim uma atenção individual, não só entre os irmãos, para que eles não queiram atenção e não queiram agredir o irmão por ciúmes para chamar a atenção dos pais. Porque a criança com autismo vai receber aquela agressão de uma maneira pior ainda. Ela vai aprender que agredir é certo e fica pior, fica cada vez mais difícil a situação. Por exemplo, o Marco Aurélio não sabe falar, então ele não sabia falar que o Otávio agrediu ele, e ele ficava nervoso. E daí ele queria descontar no Otávio. Ou ele descontava nele mesmo, ou ele tentava descontar no gato, no cachorro. E depois que a gente começou a trabalhar com eles e explicar certinho pro Otávio o que é certo, o que é errado, e dar atenção individual, como o Marcos nos ajudou muito, deu uma reviravolta e hoje está bem melhor as coisas aqui em casa. E o Otávio até procura ajudar o irmão agora, procura fazer as coisas pro irmão, procura brincar com o irmão, e ele é o nosso herói. Como eu já disse em outros vídeos, é sempre bom uma família que tenha criança com autismo ou uma criança com dificuldade ter acompanhamento de profissionais. Eu procurei numa palestra um amigo e converso e pergunto várias coisas para ele direto pelo WhatsApp. Tive essa sorte de ter uma pessoa com um coração enorme disposta a me ajudar e conversar comigo, mas é difícil. Esses profissionais muito bons assim, eles têm muitos afazeres, então não é sempre que a gente vai conseguir esse acesso. Então o certo é procurar. Eu indico as famílias a procurarem ajuda de profissionais. No caso aí da agressão entre os irmãos, um psicólogo para ver, para explicar, para acompanhar o caso, para conseguir reverter a situação. A gente deu sorte de encontrar um que nos ajudasse e que desse certo, não fazendo o acompanhamento direto. A gente fez o que ele falou e deu certo, mas o certo é sempre a gente procurar a ajuda de um profissional para que ele esteja acompanhando, indicando a maneira melhor de ter o manejo daquela situação que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem desse novo vídeo, que possa ajudar várias pessoas. Vamos lembrar de dar bastante amor, carinho, afeto, cheirar bastante as crianças, abraçar, beijar, para que eles aprendam o bom. E quando aconteceu o errado, saber pedir perdão, saber explicar a maneira correta, dar bons exemplos. Não só perdão entre as crianças, tá? Entre os adultos também. Fizemos errado, temos que pedir desculpa não só entre adultos, mas nós também temos que nos desculpar com as crianças, viu, galera? Muito obrigado pelo carinho. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá um joinha. Temos também o Altisverso lá no Instagram, lá dá para mandar mensagem direto que a gente responde as pessoas. Muito obrigado mesmo. Um beijão e até a próxima.